Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde, eu sou a Carol, sou professora de artes aqui na aba. Bom, eu cheguei de máscara, tá bom? Já lavei as minhas mãos, passei álcool gel, tudo direitinho. Por isso, eu tô sem a máscara aqui na sala, tá bom? Como eu tô sozinha, vou dar essa aula para vocês sem máscara, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam gostando das nossas lives, certo? Bom, a live de hoje será sobre grafite, né? Para algumas pessoas que não sabem, além de professora de artes, eu sou grafiteira também. Então iremos falar sobre grafite, né? As nossas aulas de artes têm sido sobre cubismo, sobre Pablo Picasso, mas hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente, certo? Bom, o grafite, ele é um movimento dentro da arte urbana que começou lá por meados dos anos 70 em Nova York, junto com o movimento hip hop. E o grafite, ele foi evoluindo, né? Hoje em dia, vários lugares você pode ver grafites, né? Então começou lá nos anos 70, porém existem registros que desde o Império Romano, mais ou menos, já se faziam desenhos na parede, né? Para fazer registro das suas histórias e tudo mais. Bom, considerando que o grafite é uma arte urbana, o que é uma arte urbana? É uma arte que acontece na cidade, né? É uma arte que interage com o que é urbano, com o que é da cidade. E aqui em São Paulo, a gente tem vários lugares, vários pontos turísticos até, que existem grafites, né? Então, por exemplo, tem o Beco do Batman, que é um local ali na Vila Madalena, onde tem vários grafites. Em muitas escolas, às vezes o muro tem grafites. Em vários lugares de São Paulo. São Paulo, aqui no Brasil, é conhecido como a capital do grafite. Mas no Rio de Janeiro tem muitos murais importantes também. Lá no Rio de Janeiro tem um mural que se chama Todos Somos Um, do grafiteiro Cobra, que ele tem aproximadamente 3 quilômetros de distância. Então imagina o tamanho desse mural, né? Um mural bem grandão. Bom, aqui na aba a gente... então, comentaram que na aba tem um Beco da Penha também, é verdade, né? Próximo ali do Torra Torra tem um beco também que é cheio de grafites, né? Deixa eu conferir aqui minhas anotações. Então, a história do grafite é mais ou menos isso, assim, né? Um resuminho para vocês entenderem. Aqui na aba, a gente possui grafites também. Vocês devem ter notado aqui, passando pelo muro da aba, que tem aquelas borboletas azuis que foram feitos, né, na parede, interage com a cidade, interage com o urbano, então é grafite. Aqui dentro da aba tem aquele mural feito, inspirado na obra Ouro Azul do Juan Miró, então também é um grafite. E hoje nós fizemos um grafite bem legal aqui na aba, para mostrar para vocês verem um pouquinho de como é o processo de criação de um grafite, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui algumas partezinhas desse grafite para eu ir explicando para vocês como que eu faço um grafite, tá bom? Vamos lá. Vocês estão vendo aí? Primeiro eu tô fazendo o esboço, tá, do grafite. Esse grafite foi inspirado em árvores brasileiras, tá? Então tem algumas pesquisas minhas, tem alguma contribuição também que a professora Kátia, de informática, deu com um livro que tinha várias referências de árvores brasileiras. Então, primeiro, eu sempre faço o desenho no papel e depois eu faço dessa forma que eu tô mostrando aí no vídeo. Faço o esboço, né, o rascunho, e aí eu vou preenchendo, tá? Aí eu vou passando de um lado para o outro os materiais, mas é sempre assim, primeiro o rascunho, primeiro você faz meio que um esboço e depois você vai fazendo, né, vai pintando as partes de dentro do grafite. Aqui no Brasil tem grafiteiros, tem 2 irmãos grafiteiros que chamam os gêmeos.
Os gêmeos, eles são mundialmente conhecidos pelos grafites deles, tá? E uma técnica de grafite que eles inventaram é utilizar a tinta látex. Então, sabe a tinta de parede mesmo? Então, uma forma que a gente faz também o grafite é utilizando a tinta látex. Então, eu faço o esboço como eu fiz primeiro, esse daí, só que em vez de pintar com o spray, como eu tô fazendo, como eu tô fazendo ali agora, a gente preenche utilizando uma tinta látex e um rolinho. E esse processo, né, com a tinta látex e o rolinho, ele é um pouquinho mais demorado do que com o spray. Com o spray é um pouquinho mais rápido. E aí também a gente deu uma aceleradinha no vídeo, né, pra ficar mais curtinho pra vocês conseguirem assistir, tá? Bom, aí eu vou preenchendo, né, todos os espacinhos. Como eu costumo fazer quando eu quero fazer um degradê, um detalhe, assim, no meu grafite. Eu pinto com a cor mais clara por baixo e depois eu vou fazendo os detalhes com a cor mais escura. Então, detalhes e sombreados eu faço depois de preencher, tá? Então, aí vai demorar um pouquinho agora que eu vou terminar de preencher o grafite e tal. E aí, depois eu vou fazendo os detalhes. Ó, perguntaram aqui quais são as árvores. Eu vou mostrar pra vocês como que é primeiro a minha pesquisa, tá? Antes de fazer o grafite na parede, eu faço uma pesquisa na internet, né? Em livros também, como eu falei, teve essa contribuição do livro da Kátia. E aí eu vou fazendo os rascunhos no papel, tá? Então, por exemplo, essa árvore aí é um ipê amarelo. E aqui, ó, não sei se dá pra vocês verem direito, acho que dá, né? Eu fiz aqui esse rascunho do ipê e escrevi aqui as cores que eu iria usar, tá? Então, todas as árvores que foram feitas, eu não vou mostrar as outras para fazer surpresa para vocês. Então, todas as árvores que foram feitas, eu fui fazendo uma pesquisa, um desenho no papel primeiro, tá? Para depois passar para a parede. Bom, perguntaram aqui quais materiais você utilizou para o grafite. Nesse grafite, especificamente, eu utilizei só spray, tá? Para fazer o fundo, anteriormente, eu tive a contribuição do Fábio, inclusive, do Josival, que eles pintaram esse fundo de azul para a árvore não ficar no fundo branco, tá? Então, eles pintaram o fundo de azul com essa tinta látex. E aí, o spray, para fazer os desenhos, eu usei só o spray, tá? Aí, agora vocês estão vendo a parte que eu falei da cor mais escura, né? Eu passei o amarelo bem clarinho primeiro e depois... Então, como que eu faço para a tinta não escorrer? Tem duas técnicas. Primeiro, você tirar a pressão do spray, tá? O spray, dentro do spray, é como se fosse um copo com um canudinho. Então, pensa num copo com canudinho com água e óleo. Primeiro, por isso que a gente balança o spray, tá? Para as substâncias dentro dele se misturarem. Não precisa ficar balançando o tempo inteiro, tá? Como muitas pessoas pegam o spray e ficam balançando. Não precisa, tá? Você só precisa balançar quando você começa a utilizar, porque o spray estava parado, então precisa movimentar. E aí, para não escorrer, primeiro que os sprays que eu utilizo são sprays para grafite, tá? Um spray de uso geral, ele tem muita pressão, então é como se ele tivesse muito ar dentro do spray, tá? Quando ele tem muito ar dentro do spray, na hora que você aperta, esse ar solta muita tinta, por isso a tinta escorre, tá? Então, ou você compra um spray específico para grafite, porque aí ele já tem uma tecnologia para não escorrer, tá? Ou você faz uma técnica que você pega o spray de ponta cabeça e você pressiona ele no chão de uma forma que não vai sair tinta, vai sair só ar. Você pressiona um pouco, no começo você vai sair um pouco de tinta, depois vai começar a sair só ar. Isso é como se tirasse um pouco da pressão da lata e ela evita de escorrer a tinta e tudo mais, tá bom? Ó, vocês estão vendo aí no vídeo, eu fiz alguns sombreados de um amarelo mais escuro
e de um sobretom de amarelo e de laranja também, né? Para dar um efeito, para dar o efeito das flores, né? O ipê amarelo ele tem as flores. Então, para não ficar todas as flores só amarelas, eu fiz esse laranja para dar como se fosse para fazer um degradê mesmo, tá? Aí agora eu tô passando por cima das partes que cobriu, tá? Tem isso também, o grafite, o ideal é você fazer um rascunho, né? Um esboço, para você não ficar gastando tinta, então passando uma cor, passando outra por cima, tá? Mas, como aí na imagem vocês viram, eu fiz a primeira parte toda de marrom e depois quando eu fui pintar o amarelo, ele deu uma sujadinha, né? Voou um pouco de tinta em cima da parte marrom. E aí depois eu vim passando o marrom por cima de novo pra arrumar essas partes que eu tinha errado, tá? Muito obrigada, Esté, obrigada, Kátia, obrigada, Elisa. Você tem um estilo de desenho que gosta mais de fazer? A Sheila perguntou, né? Bom, Sheila, o meu estilo de desenho é mais ilustração, né? Então, por exemplo, eu não sou especialista em fazer realismo. Por exemplo, pegar uma foto e copiar igualzinha. Eu até sei fazer isso, mas não é o estilo que eu gosto, não é o estilo que eu tenho mais habilidade. O estilo que eu gosto mais de fazer é de personagens e ilustrações. Então, que são desenhos inspirados em desenhos animados. Eu gosto muito de fazer diferentes mulheres com cabelo grandão, com cabelo curto. Então, eu sempre desenho mais personagens, tá? Eu gostei muito da proposta de fazer as árvores, inclusive, porque eu fiz poucas vezes árvores em formato de grafite, né? Em desenho, pintura em tela, eu já havia feito. Agora, assim, na parede, eu acho que foi a segunda vez que eu fiz. Então, eu gostei muito, porque foi um desafio para mim. O Rafael perguntou se pode usar qualquer tinta. Então, pode, mas dependendo da tinta, ela vai ter uma maior durabilidade e uma menor durabilidade. Por exemplo, a tinta spray especial feita para grafite, ela é feita para ter uma grande durabilidade. A tinta de uso geral, por exemplo, aquelas automotiva, ela também tem uma grande durabilidade, mas às vezes ela tem um acabamento brilhoso. Então, por exemplo, se eu faço um grafite e com uma tinta brilhosa, na luz, se for, por exemplo, um lugar que tem uma lâmpada assim, ele não vai ficar muito legal, porque vai ficar dando reflexo, entendeu? A tinta látex, se for de uma marca boa, ela tem uma durabilidade grande também, mas o spray sempre tem uma durabilidade maior, tá bom? Então, você pode ir intercalando os materiais e vendo qual você gosta. Agora, por exemplo, guache é uma tinta que sai muito rápido, a durabilidade dela é muito, muito baixa. Então, ela é mais adequada para usar em papel, né, em tela, porque aí você consegue manusear melhor, tá? Ó, esse grafite eu já fiz diferente do primeiro. Como a área de cima dele, né, como a parte das folhas era maior, eu achei melhor preencher ele primeiro. E porque também o tronco dessa árvore é mais escuro. Então, quanto mais escura a cor, mais difícil fica pra gente preencher por cima, tá? Por exemplo, passar o lilás por cima desse marrom, não sei se ia cobrir tão bem, entendeu? Até cobriria, mas eu ia ter que passar 2 mãos de tinta. Então, por isso eu achei melhor fazer primeiro a parte lilás e depois a parte marrom, tá bom? Oi, gente, tudo bem? Deixa eu olhar aqui o chat. Obrigada, Sheila. Obrigada, Ashley. Obrigada a todo mundo. Rick, Fábio, Solange, muito obrigada. Aparecida. Oi, Laura, é a Laura. Obrigada, Laura. Obrigada a todo mundo. Keila também. Miguel. Que bom que vocês estão gostando, gente. Eu gostei muito também do resultado dessa arte, desse trabalho. E
foi feito para vocês mesmo, né? Para mostrar o processo para vocês conhecerem um pouco mais de grafite. Em qual parte da aba foi feito esse grafite? Esse grafite foi feito onde era o nosso estacionamento da aba. Porém, ali vai mudar, aquele espaço vai mudar, não vai ser mais estacionamento, mas aí as novidades fica mais pra frente, tá bom? Obrigada, Tarsila, Vitória, Felipe. Qual é essa árvore rosa? Essa árvore, na realidade, ela é lilás e roxa. Ela é o jacarandá, tá? Vou mostrar aqui pra vocês também, ó. Essa daqui eu vou dar um spoiler, dei um leve spoiler da próxima árvore. Aqui, ó. Opa, aqui o jacarandá, tá? Eu fiz o rascunho. Então também marquei as cores que eu ia usar aqui, que é o marrom café, que é esse marrom que é bem escuro. Esses nomes junto com as tintas é por conta da marca, tá? A marca que produz a tinta, ela coloca um nome para não ficar marrom 1, marrom 2, marrom 3. Então é marrom café, marrom madeira, tá? Então essa árvore aí eu usei o marrom café e 2 tons de lilás. Um chama violeta essência e outro chama e o outro é lilás mesmo. Oi, tudo bem? Obrigada, gente. Obrigada, Ashley. Aí, ó, eu fiz um esfumaçado também de rosa, porque só para dar um contorno, dar uma leveza. E agora eu tô contornando com o lilás. Eu pintei o fundo com esse violeta essência e agora eu tô pintando com o lilás, tá? É possível misturar 2 tons de tinta spray? Bom, mais ou menos. É possível fazer um degradê com a tinta spray, como eu fiz aí com os 2 tons de amarelo, como eu fiz aí também com esses 2 tons de lilás, como vocês estão vendo. Misturar, assim, por exemplo, eu tenho um spray azul e tenho um spray amarelo, fazer um spray verde não dá, tá? Mas dá pra, por exemplo, você fazer como se fosse um esfumaçado por cima, de uma cor por cima da outra, pra dar uma luz, um brilho que dê uma diferença, assim, que faça um degradê, entendeu? A única forma de misturar o spray é fazendo um degradê. Como eu fiz aí, ó, por exemplo, nas bordas, eu misturei um pouquinho de cor de rosa, mas eu não peguei uma tinta, juntei com a outra e misturei, não fiz assim, tá? Está muito bonito, obrigada por compartilhar esse conhecimento. Muito obrigada, obrigada Igor, obrigada Emily, obrigada a todos que estão assistindo. Muito obrigada mesmo, gente. Obrigada Jade, Solange, músicas eletrônicas. Tânia, obrigada Tânia, que bom que vocês gostaram. Aí vocês estão vendo que demora um pouquinho, né? Em alguns momentos você para, olha, tem que dar uma distância, olhar, ver se ficou bonito. Ó, eu vou um pouco para longe, volto, porque quando você está muito perto da parede, você não consegue ter a mesma dimensão que você tem quando você está longe, tá? Então, por isso que eu vou fazendo isso. Eu vou indo, olhando, olho, dou uma olhadinha, vejo se tá legal, volto. Quanto tempo demorou cada desenho? Então, o grafite inteiro, nós começamos esse grafite cerca de 9h30 da manhã, tá? E terminamos ele 3 e pouco da tarde, né? Teve uma pausa que eu fui almoçar e tal, mas cada árvore, mais ou menos, demorou cerca de 40 a 45 minutos, tá? Eu não costumo saber exatamente o tempo do grafite, porque normalmente eu vou fazendo um pouquinho, paro, olho, vou, volto. Eu soube isso, né, que deu mais ou menos 40 minutos, porque a gravação, por causa da gravação, né? Então, como a gente dava o início da gravação logo quando começava o grafite e quando acabava cada árvore a gente dava uma pausa, então eu consegui
cronometrar cada árvore, mais ou menos. Obrigada, pessoal. É fácil fazer sombreamento nos desenhos que você faz com grafite? Bom, o sombreado, né? Eu faço, ó, por exemplo, agora eu tô fazendo um leve sombreado para uma cor, né? Como um marrom era mais claro e o outro marrom era mais escuro, para não sair abruptamente de um marrom para o outro, tá? Como eu falo nas minhas aulas, né? Para não ter uma divisória, né? O degradê é sempre assim, a gente passar levemente de uma cor para outra sem ter uma divisória, tá? Então, para fazer o sombreado com o spray, eu normalmente dou uma certa distância com o spray da parede. E aí eu tenho que apertar a válvula do spray, né, que é aquela partezinha onde sai a tinta, com menos força. Para fazer traço eu tenho que apertar com mais força. Para fazer um sombreado eu tenho que apertar com menos força, que é para sair só um pouquinho da tinta, entendeu? É mais ou menos assim que eu faço. Aí eu tava medindo o tamanho, tá? Por isso que eu levantei a mão assim, para ver quanto de altura que ia ficar a minha árvore. Essa árvore aí é uma pata de vaca. Deixa eu mostrar aqui Aqui, cadê? Aqui. O rascunho, tá? Obrigada, Giovana. Obrigada, Everton. Eliane, não, a Eliane eu já respondi, né? A Sheila perguntou se a textura da parede influencia na arte. Depende do material. Não, influencia sim. Porque dependendo do material, influencia menos ou influencia mais. Por exemplo, se você vai pintar com látex, se você vai fazer o fundo do seu grafite usando látex, se a parede ela tem muitos buracos, aí influencia, porque você não consegue preencher com a mesma facilidade, tá? Se você vai usar o spray, influencia um pouco menos, mas influencia na estética do trabalho, né? Por exemplo, se eu fizesse esses mesmos grafites, mas uma parede que fosse muito irregular, né? Muito esburacada, vocês iam conseguir ver dentro do desenho esses buraquinhos, tal. Então, esteticamente, influencia. Mas o spray, como ele tem como a cobertura dele vai em qualquer superfície, né? Então, qualquer superfície, ele é como se fosse um vento, vamos dizer assim. Você aperta o spray, o ar que sai da lata pega na superfície. Então, de qualquer forma, independente da textura da parede, o spray ele vai pegar, tá bom? Só vai ficar aí menos bonito, mais bonito, tá? Carol, em que parte da aba você está pintando? Eu sou o Douglas da Agir. Oi, Douglas, tudo bem? Então, esse grafite foi feito no estacionamento da aba, onde é atrás da quadra, tá? Porém, ali não vai ser o estacionamento mais, em breve vocês vão saber dessa novidade, tá bom? Muito obrigada, Jamile. Obrigada, Isa. Eu também tô com saudade de todos vocês, pessoal. Tô muito feliz de estar fazendo aqui a live. Essa árvore, que é a pata de vaca, as flores dela, ela tem tanto com flores vermelhas, ou cor de rosa, desculpa, tanto com flores brancas. Eu quis fazer branca porque depois vai ter uma outra árvore cor de rosa, tá? Então, mas para não ficar só branco, eu também dei um leve esfumaçadinho rosa, tá? E eu contornei com rosa também, vocês já vão ver. E ela tem folhas verdes, né? Então, as folhagens dela são verdes e as flores mesmo são rosa, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas. Uma dúvida do Rodrigo. Já foi surpreendida com algumas chuvas? Já, Rodrigo, já fui surpreendida algumas vezes. Então, já vou emendar na pergunta da Esther, que é se chover, a tinta sai.
Já fui surpreendida com chuva em algumas vezes, tá? O que tem a se fazer é parar e esperar a chuva passar, tá? Não dá pra pintar com chuva, por quê? Respondendo a Esther. Se estiver chovendo na hora que o spray, na hora que você tá pintando, aí a tinta escorre. Mas a tinta spray, né, pelo menos essas que são para grafite, elas têm uma secagem muito rápida. Então, por exemplo, eu fiz o grafite, aí eu terminei 3 horas da tarde. Agora são 4h20, 4h26. Se chover agora, não vai sair mais o grafite, tá bom? Não vai sair mais o grafite da parede. Mas se na hora que eu tô fazendo começa a chover, aí a tinta escorre. Então é melhor parar, esperar a chuva passar e depois continuar, tá bom? Ai, olha que legal, Douglas. Ele falou assim, professora, quando eu era pequena eu odiava desenho. Graças a você eu aprendi a gostar. Muito obrigada, Douglas. Você não sabe como eu fico feliz com esse seu relato, viu? A Eliane perguntou se existe muitos tipos de lata de grafite, né? Tinta spray a gente chama. Então, Eliane, existe muitos tipos, tá? Existem... Ó, agora vocês estão vendo aí, eu fiz o contorninho de rosa ali na outra, agora eu vou começar mais uma árvore, tá? Então, existem muitos tipos de tinta spray, tá? Eu utilizo, hoje em dia, né, como o grafite se popularizou muito, né, começou a ganhar um grande espaço dentro da arte, em galerias e tudo mais, as empresas de tinta começaram a investir em tecnologias para tinta spray, para grafite, entendeu? Porque no começo do grafite, os grafiteiros usavam as tintas de uso geral, então era tinta para pintar portão, tinta para pintar carro. Então, hoje em dia, ainda existem muitos tipos de tinta spray, porque as pessoas usam para diversas coisas a tinta spray, né? Como falei, para pintar carro, para pintar portão de casa. Então, existe, por exemplo, a tinta anti-ferrugem, tinta, sei lá, anti-cupim, sabe? Existem diversos tipos mesmo. Mas para spray, ou para grafite, desculpa, tem as para grafite. Essa tinta que eu utilizei, inclusive o nome dela é arte urbana, tá? Então ela já é feita para a arte que acontece na rua, né? A arte urbana, tá bom? Então o melhor para se fazer grafite é optar pelas tintas que são para grafite. Por quê? Porque elas vão escorrer menos, elas vão secar mais rápido, a qualidade delas, a cor delas vai ser mais viva, tá bom? O Douglas perguntou se é muito difícil pintar na parede. Olha, Douglas, acho que como tudo na vida, dentro da arte também, a gente precisa de treino, né? Então, quando eu comecei a fazer grafite, eu achava muito difícil, porque, por exemplo, eu queria fazer um contorno e às vezes borrava e eu ficava, ai meu Deus, o que eu faço? Ou eu queria fazer um traço fino e o traço saía mais grosso, então... No começo tem uma certa dificuldade para mexer no spray, tá? Por isso que é legal, quem vai começar a fazer grafite, tentar usar mais o látex, né? A tinta látex e pintar com rolinho. E depois os contornos só e sombras, sombreados, fazer com spray, tá? Mas depois de um tempo você vai se adaptando. É a mesma coisa que você, por exemplo, você disse que antigamente não gostava tanto de desenhar. E hoje em dia você gosta. Por quê? Porque você treinou, você se adaptou. Então fazer grafite é a mesma coisa. Conforme você vai treinando, você vai pegando algumas técnicas, alguns jeitos com spray. E aí fica mais fácil, tá bom? A Sheila perguntou qual o nome dessa árvore. Deixa eu mostrar aqui o rascunho para vocês. Essa é a quaresmeira, tá? Ó, aqui. Opa! Essa é a quaresmeira, tá? Ela também é cor de rosa. Eu também vou fazer agora, eu acho, alguns sombreados com o rosa mais escuro, que é o magenta. Vamos ver se é agora. E aí...
Ó, tá vendo agora? Eu começo a fazer como se fosse uns sombreados para dar uma sensação que tem várias flores, que tá bem preenchido com as flores, tá? Aí eu vou usando um rosa mais escuro. Usei um rosa mais claro, como eu costumo fazer, né? Uso uma cor mais clara e a mais escura para depois fazer os detalhes e sombreados, tá bom? E os contornos também. Os contornos é sempre uma cor mais escura, tá? Quer dizer, você pode tentar usar uma cor mais clara, mas o que a maioria dos grafiteiros usam e tal, para dar um contraste maior, é usar um contorno com uma cor mais escura, tá bom? Eu já respondi o nome da árvore. Ah, obrigada, Cristiane. Douglas, como se sente na aba sem nenhuma criança? Me sinto com muita saudade, Douglas. Muita saudade de vocês. Saudade de compartilhar esses momentos com vocês, né? De conversar, de saber as dúvidas de vocês. Mas que bom que pelo menos agora a gente tem esse momento online, né? Vocês podem acompanhar as nossas aulas no portal Aba Digital e as lives a gente consegue conversar pelo menos um pouquinho, não é verdade? Para matar um pouquinho a saudade. Muito obrigada, Felipe. Rafael perguntou se existe campeonato ou festival de grafite. Olha, eu nunca não conheci nenhum campeonato, tá? Não vou dizer, não existe, mas eu não conheço nenhum. Agora, festival de grafite, existem muitos festivais de grafite, tá? Inclusive, depois que você começa a fazer grafite por um tempo, o que acaba instigando você a fazer mais são os eventos de grafite, né? A gente chama mais de evento. Então, existem vários eventos em vários lugares, tá? Que você onde são chamados muitos grafiteiros, e aí o pessoal se encontra. Agora na pandemia não estão acontecendo, né? Porém, antes você vai, se encontra, normalmente são de final de semana, então você pode ir cedo, fazer seu grafite, conversar com as outras pessoas, né? Então você pode trocar dicas, trocar o que você acha de fazer um grafite tal, ou trocar técnicas, então é bem legal esses eventos de grafite, tá? Um evento de grafite bem legal que acontece, se eu não me engano, é no bairro Jardim Helena, que é aqui na Zona Leste de São Paulo. É um evento que chama Arte e Cultura na Quebrada. E esse evento ele é muito grande, ele normalmente é um final de semana inteiro. Então, nesse evento, além de grafite, tem shows, tem apresentações do pessoal cantando, dançando. É um evento bem legal. Vamos lá. Obrigada, Thiago. O Douglas tá com o dente mole. Douglas, cuidado com esse dente aí. Que legal. Esther, Carol, qual o nome dessa árvore agora? Qual que é que eu tô fazendo agora? Esse é o pinheiro. Gente, essa é a única que eu não tenho aqui o rascunho muito bom, tá? Então, porque eu tinha contado 5 árvores, mas depois que eu cheguei aqui, eu vi que eram 6 espaços. Então, essa árvore, eu peguei a referência do livro que a professora Kátia mostra para vocês. Eu acho que, se eu não me engano, ela estava usando esse livro quando vocês estavam falando sobre a praça. Então, eu olhei a imagem desse livro e aí esse grafite eu fiz inspirado no livro, tá? É um pau-brasil, tá? Essa árvore aí, tá? O pau-brasil ela é uma árvore mais baixinha do que as outras, pelo que eu vi nas imagens, tá? Por isso essa é um pouquinho menor. Muito obrigada, Stephanie. Que bom que vocês estão gostando, gente. Fico muito feliz, de verdade. Aí eu também fiz um degradê utilizando 3 cores, tá? Eu usei o verde mais escuro embaixo, depois um tom médio de verde no meio e em cima eu fiz um esfumaçado de amarelo para ficar para clarear um pouco o verde mais claro, entendeu? Existe algum curso para aprender essa arte do grafite? Olha, existe sim. Hoje em dia existem várias oficinas, né?
Agora não vou saber de cabeça pensar em nenhum curso assim, ai, curso de tal escola, sabe? Mas eu sei que alguns lugares fazem oficinas de grafite, então que você pode aprender, você pode mexer um pouco, manusear um pouco dos materiais, tá bom? Ó, esse grafite aí, eu fiz esse degradê, né? E aí depois eu fui fazendo as folhas, né? Pra ficar um preenchimento legal. Ficar bem detalhado. Fiz umas folhas saindo dessa parte mais gordinha da árvore. Douglas, se não fosse você, eu estaria desenhando palitinhos. Que bom, Douglas. Fico muito feliz, de verdade. Fico muito feliz de poder inspirar meus alunos a aprenderem cada vez mais. A arte como um todo, seja qual suporte você vai usar, desenho, pintura, aquarela, grafite, a arte faz muito bem para as pessoas e além de deixar o ambiente mais bonito, você consegue se expressar, às vezes você está sentindo alguma coisa, você consegue colocar no papel, então por isso que eu gosto muito de arte. E de grafite também. Grafite é o suporte, né, que eu escolhi. Mas existem vários outros suportes, né? Tem pintura, tem aquarela, que vocês que são meus alunos já aprenderam um pouquinho. Tem o desenho, que vocês que são meus alunos também já aprenderam. Olha aí, eu testando o spray. Essa árvore, deixa eu achar aqui. Quantas árvores você fez? Eu fiz 6 árvores, tá? Essa árvore se chama flamboyant. Olha aqui. Opa, cadê a câmera? Pra cá? Pra cá. Achei. Então, aqui ó, o flamboyant, que é esse aqui, ele tem a parte de cima, né, que é a copa da árvore, ele é um pouquinho mais... comprida, vamos dizer assim, né? Bom, aí também eu preenchi todo o fundo, né? Opa, caiu a lata. Preenchi de um vermelho mais claro. E depois vou fazer o sombreado com o vermelho mais escuro também, tá? A Esther perguntou se foi muito trabalhoso. Foi trabalhoso, mas foi algo que eu gostei. Então, algo que é trabalhoso, mas que você gosta, é divertido, né? É trabalhoso, mas é divertido. Douglas perguntou onde eu aprendi a desenhar tão bem. Douglas, eu desde pequenininha, desde da idade de vocês, eu sempre gostei de desenhar, tá? Então, quando eu era muito pequenininha, eu não tinha irmãos, eu ficava na casa dos meus avós e eu não tinha nenhuma criança para brincar comigo. Então, o meu divertimento era desenhar. Então, eu pegava várias folhas, cadernos e ficava desenhando. Era o que me entretia quando eu era criança. Depois que eu fui ficando adulta, eu fui vendo que isso poderia virar uma profissão. Então, eu juntei a coisa que eu mais gosto com a minha profissão. Por isso que eu desenho tão bem, vamos dizer assim, que eu nunca desisti. Tem muitas pessoas que desenham quando são crianças, mas vão crescendo um pouco e falam, desenho é coisa de criança, param de desenhar. Eu nunca desisti, eu sempre desenhei a minha vida inteira. E aí, conforme você vai treinando muito, você vai aprendendo, né? Depois eu fiz faculdade de artes, então aí você aprende mais técnicas ainda. E aí, por isso que hoje eu desenho muito bem. Mas ainda a gente sempre pode melhorar, né? Como eu falei, eu faço as técnicas, né? O estilo de desenho que eu uso é muito ilustração, né? Então, são desenhos, são como se fosse uma animação, tá? Por exemplo, um realismo, que é aqueles desenhos que é igual a foto, não é muito meu estilo e eu precisaria de mais técnicas para aprender. Então, a gente sempre tá aprendendo mais, tá bom? Vamos ver.
Andressa, qual você acha que deu mais trabalho? Tem mais detalhes. Olha, eu acho que a que deu mais trabalho foi a primeira, porque quando você tá começando, você tá um pouco inseguro com o tamanho da parede, se vai ficar legal ou não. Então, acho que a primeira deu mais trabalho. Agora, a mais detalhada foi essa última, que é essa que vocês estão vendo aí, porque eu fiz florzinhas nela, dentro dela, depois eu esfumacei ela, e ela, pela parte de cima dela ser um pouco maior, ela demorou mais para eu preencher, para eu terminar de pintar, tá bom? Se errar na hora do grafite, dá para arrumar? Depende. Na realidade, dá para arrumar se você tiver a cor de baixo. Alguma dessa, ó, vamos ver agora, nesse momento, tá vendo? Eu faço uns esfumaçados, mas eu achei que ficou muito forte. Aí eu passo a cor de baixo por cima e dou uma apagadinha no esfumaçado que ficou muito forte, entendeu? Então, dá pra arrumar se você tiver a cor pra cobrir, uma cor pra cobrir. Agora, por exemplo, o spray preto, ele tem o pigmento muito forte. Igual esse spray que eu fiz, o caule da árvore, que é um marrom bem escuro. Ele tem o pigmento muito forte. Então, se eu passar ele e passar, por exemplo, um branco por cima, não vai cobrir muito bem. Então, aí vai ser mais difícil para eu consertar, tá? Agora, por exemplo, aí eu consegui consertar as partes que eu fiz com o vermelho escuro, tampando com o vermelho claro. E aí deu certo, tá bom? Vamos ver. Oi, Cecília. Peculiaridade de cada artista, exatamente, né? Você vendo o desenho dos artistas, né? Você conhecendo vários artistas, você vê que cada artista tem o seu estilo, né? Isso não quer dizer que um artista desenha melhor, outro artista desenha mal, não existe isso, né? Porque a arte, cada pessoa tem o seu estilo, cada pessoa tem a sua técnica. Mas é legal, é interessante ver isso, né? Como cada artista tem o seu estilo. Quando você vai em um evento de grafite ou quando você vai em um lugar como o Beco do Batman, por exemplo, você vê grafites muito diferentes uns dos outros, né? Você vê uns que são mais realistas, outros que são mais cartoons. Eu já vi, por exemplo, grafites até que são estilo japonês, estilo desenho japonês. Então é bem legal a gente ver, né, o tamanho da diversidade de artistas que a gente tem dentro desse estilo que é o grafite e dentro de vários outros estilos também, né? Muito obrigada, Andressa. Douglas. Douglas perguntou que horas são. Douglas, são 16h43, Douglas. Ai, gente, muita saudade dessa interação, dessa troca com vocês, viu? De verdade. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Em breve as obras completas vão estar no Instagram da aba. Então, para vocês verem o mural completo, vocês entrem lá no Instagram da aba, tá bom? Para vocês verem. E não só esse trabalho de hoje, né? Mas para vocês verem outros trabalhos de outros educadores, acompanharem lá todos os nossos trabalhos educadores e vídeos, tá bom? Isadora está amando aprender e já está arriscando um desenho. Isso aí, gente, legal. Vocês podem aproveitar, né, essa inspiração de ver o grafite sendo feito e já pegar um desenho, um papelzinho e já ir desenhar. Ver outros artistas é muito importante por isso, porque aumenta o nosso repertório, né? O que é o nosso repertório? É o que as imagens que a gente tem na nossa cabeça que ajudam a gente a criar, a partir disso, outras imagens, tá bom? Olha, o Rick falou que gostou muito, tá curioso para ver o mural completo. Em breve vai estar lá no Instagram da aba, tá bom? Quando vai ser a live da Andressa? Eu não sei, gente. Não sei informar agora, tá bom? Saudades, João Pedro também. Que bom, gente. Obrigada, Celina. Obrigada, Kátia. Adorei muito também. Fiquei muito feliz com todo o processo. Fiquei muito feliz com o resultado também, tá bom? Que bom que vocês gostaram.
É isso, pessoal. Então vamos encerrando aqui a nossa live. Muito obrigada por todos que acompanharam, tá bom? Continuem ficando em casa, acompanhando todas as nossas videoaulas, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no Portal Aba Digital, quem não tá inscrito ainda, tá bom? Mas eu acho que vocês todos já estão inscritos, hein? Espero que sim, hein? Então tá bom, gente. Muito obrigada por tudo, viu? Que bom que vocês gostaram, também gostei muito. E até a próxima, gente. Tchau!